Gravar. Boa noite, 24/9, aula de personalidade existencial humanista, parte 2, texto 6. Compartilhando então aqui novamente a tela. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente estava aqui nesse slide, né, na vez passada, então vamos continuar por ele aqui mesmo. O que é personalidade, então? O que vai ser essa personalidade? A gente vai entender aqui com o Brito, né, é porque o sobrenome, já ia falar que o sobrenome do cara é Pinto, né, mas não pega, vamos entender com Pinto aqui não, né? Vamos entender com Enio Brito Pinto, né, a personalidade é Tem plástica. uma interferência aí. Oi? Acho que tem um Alguém com o microfonezinho microfone aí. ligado. Não, tranquilo. Beleza. A personalidade, então, é plástica, é fluida e muda de acordo, né, com a vivência e experiência ao longo do tempo. Então, quais que são alguns dos grandes influenciadores aí dessa personalidade? Família, cultura, tempo e a própria geografia, não é verdade? Geografia no sentido local onde esse indivíduo está inserido, o local que ele vive, né, o local que ele tem acesso às questões. Aí tem gente que até brinca, né? Eu já vi muita gente brincando com essa questão da geografia, por exemplo, com nós mineiros, né? Todo mundo é mineiro aqui ou alguém veio de fora e chegou em Minas? Me conta aí. Eu sou de São Paulo. Você é de São Paulo? O Pois hipótese é no é. Rio de Janeiro. Ah, é, o Hipólito, do Rio, nosso carioca da Gema aí, olha aí, que bacana. Mas é um paulista carioca. Bom, você já deve ter percebido isso também, né, nessas suas andanças aqui por Minas Gerais, né? Minas Gerais tem algumas características bem singulares do povo, né? O povo mineiro geralmente é um povo, como é que eu vou falar? Um povo mais recatado, assim, um povo que é mais assim, como é que eu vou falar? Fica mais dentro ali daquele mundinho. É um povo que não é tão expansivo, né? O carioca, pelo menos os cariocas que eu conheço, aí me fala aí que você está vivendo lá. Eu frequento um pouco o Rio, eu gosto muito do Rio, mas eu não sou carioca, né? Mas os meus amigos do Rio, eu vejo que eles são pessoas mais extrovertidas, são pessoas mais expansivas, são pessoas que tem uma facilidade maior de entrosamento. E os mineiros não, os mineiros são mais desconfiados. O pessoal brinca assim, fala assim, não, porque tem as montanhas ali em volta e o pessoal fica quietinho ali no meio das montanhas, né? E, né, eu acho que isso realmente tem muito a ver. Isso a gente pode pensar, por exemplo, com a geografia do lugar, né? Com geralmente pessoas que, dependendo de onde eles vivem, isso acaba que eles incorporam mais no jeito de ser deles. É claro que isso não é uma regra, né? Mas geralmente a gente consegue, de certa forma, entender um pouco as pessoas nesse sentido. O que você acha aí, meu querido? Ou não tem nada a ver com o que eu falei? Me conta aí. Daniel? É pro carioca ou é pro paulista que o senhor está perguntando? Para os dois, para os dois. Vamos fazer uma miscelânea aqui, vamos fazer uma loucura aqui. Eu deixo para o Paulista. É, né? Bacana, hein? Ô, professor, então, ó, eu vim para Minas Gerais, eu tinha 18 anos. E eu estranhei muito, sabe? Uhum. Eu achei o pessoal mineiro, hoje eu me considero mineiro, e não estou falando mal de mineiro, né? Do estado de Minas Gerais de forma alguma, mas eu achei, tipo assim, eles são mais lentos, o jeito de conversar é mais Ó, devagar. Não, a impressão que eu tive quando eu vim de São Paulo para cá, eu tinha 18 anos de idade, 25 anos Sim. atrás. E lá em São Paulo é tudo muito corrido, é tudo muito agitado. Então, assim, é a mesma coisa a gente sair de Nova Serrana e for querer andar lá no centro de Belo Horizonte, né? O É. próprio, né? Vai existir a diferença. Então, foi essa diferença que eu encontrei. Mas eu Só para o senhor já. ter ideia, só para o senhor ter ideia,
a primeira vez que eu fui ouvir música sertaneja foi com 18 anos, lá em Uberlândia. Né, que eu mudei foi pra lá. O Daniel deve ter perguntado alguma coisa pra alguém e a pessoa respondeu. Uai, sou. Uai, você vira ali, vai reto. Não, é pertinho. Você vai andar uns 10 quilômetros ali para frente, mas é pertinho. Agora, eu gostei muito o povo mineiro é um povo muito acolhedor, muito receptivo, Sim, sim. né? Já o carioca também eu frequento muito o Rio de Janeiro, gosto muito do Rio de Janeiro. É um pessoal mais descolado, né? Amigo de Muito. todo mundo, troca ideia, conversa. E o mineiro não, o mineiro é Obrigado. desconfiado. Obrigado. O mineiro, ele é mais reservado, né? O carioca, ele é muito expansivo. É E é muito legal. dado, né? Carioca é dado. Dá bastante. Eu não sei, aí eu não sei. Mas assim, é comum, você tá no Rio, né? Você tá num bar, por exemplo, e de repente o cara do seu lado começa a conversar contigo e é uma conversa boa, né? Uma conversa que o cara. Aqui em Minas, não. Geralmente você entra no bar, quem tá no bar continua no bar do jeito que tá e acaba que todo mundo toma o seu ali quieto, né? Não tem muita interação assim. E a gente vê que essa interação no Rio ela é muito maior, né? Quem gosta, né? Quem frequenta vê essa diferença bem clara. Para mim também é muito claro. São Paulo eu não conheço, eu nunca fiquei em São Paulo. Eu sempre fiquei de passagem em São Paulo. Até tem muita vontade, né? Muita coisa em São Paulo que eu acho que é bem interessante. Mas eu sempre ouvi falar isso, que é um pessoal muito mais agitado, que o trânsito em si é mais agitado também, né? E sua fala é bem a ideia que eu tenho mesmo, que eu já ouvi falar também. Me confirmou que algumas impressões também. É uma cidade muito boa, mas quem é mineiro, ou até mesmo carioca, não gosta de paulista, né? Eles têm uma rixa. Uhum. Mas, e o mineiro é aquela pessoa que, mesmo sendo mais calmo, mais pacífico, ele se dá bem com todo mundo. Ele fica ali no meio, né? Ele faz a ponte, São Paulo, Rio. Então, o mineiro é aquela pessoa que se dá bem tanto com o paulista, quanto o mineiro, quanto o carioca. E eu acredito que o mineiro aquela pessoa que se dá bem, na verdade, é com todas as regiões. Se O você for para um lugar mineiro, e falar, ó, é mineiro, tal, e você já tem um tratamento diferenciado por ser mineiro. o Isso é muito mineiro é porque interessante. pra ele tanto faz, se é bolacha, se é biscoito, ele vai chamar de trem mesmo, pronto. É isso. Resolveu, né? Mas é engraçado, né? Minas Gerais eu acho que toda cultura também, todo local, né? Tem uma relação também com a comida que fala muito, né? A comida mineira, a comida baiana, a comida paulista, a comida. Uma coisa que é interessante no Rio, né? Não sei como é que. Quer dizer, eu acho que continua do mesmo jeito, né? Pelo menos a última vez que eu tive lá, era assim, mas era legal que todo lugar que você vai almoçar, né, e tal, é o feijão preto, né? Lá eu nunca vi gostar tanto de feijão preto igual no Rio. E aqui em Minas a gente come muito carioquinha, né? É engraçado que às vezes Come não, come não, come não, Come, olha que come. come não, come não. o feijão, o Olha, feijão. olha só. Porra, tu tava indo tão bem, Samuel. Porra, tá gravando, cara. Olha só. Deixa eu, Agora eu uma ganhei breve, justa causa com o Helder. deixa eu contar aqui uma breve percepção que eu tenho em poucas palavras, né? Eu trabalho pelo país todo, eu rodo o Brasil todo. Uhum. Eu tive a oportunidade de morar fora, morei na Europa um bom período, mas eu digo com toda segurança, e já relatei isso para alguns colegas, e não tenho aqui nenhuma proposta demagógica, eu amo Nova Serrana, por uma razão apenas, pelo povo de Nova Serrana. E uma característica que eu acho assim sensacional é a generosidade desse povo. Eu considero o povo muito generoso, pelo menos comigo, eu vejo as pessoas muito corteses. Eu observo uma coisa em Nova Serrana que em lugar do planeta não vi, a cordialidade do bom dia, que não é bom dia, é bom. Isso, para mim, tem um significado muito especial. Isso que você comentou da transmissão do afeto
pela comida, ganhei vários quilos aí, não foi à toa. Né? É um povo muito sério e nisso eu me pareço bastante, é um povo dedicado ao trabalho, um povo, pelo menos as pessoas com quem eu trato são muito corretas, então não teve como deixar de ser aquela coisa do amor ali, à primeira vista, a cidade que eu abracei, que eu amo de paixão, e não à toa busquei fazer um curso de psicologia em Minas Gerais, em particular em Nova Serrana, para poder entender melhor, não apenas a psicologia, mas como o povo que aí mora, que povo que aí reside. Que bacana. Ô, professor, detalhe, ele vai candidatar a vereador, viu? Ele tá fazendo... campanha. Vou não. Esse daqui é só a colocação, é o agradecimento a cada um de vocês aí da minha sala, né? Em particular vocês aí, né? Com quem eu diariamente falo. Não, isso aqui é sentimento, isso aqui é verdadeiro, isso aqui não é da boca para fora, não. O período que eu tive ausente no semestre passado ali, foi pelo trancamento que eu tive, eu senti muita falta, e vocês sabem disso, aqueles que eu conversei, e isso é construído, isso está na natureza, voltando aqui ao assunto regional, está na natureza de vocês e vocês são felizardos por conta disso. Vocês não podem não ter a praia, mas tem outra coisa que eu valorizo até mais do que a própria praia. É isso. Que bom, cara, que bacana, né? É isso, eu acho que esse ambiente também, é nesse sentido que a gente está colocando, né? A geografia, né? O local, ele influencia muito também nessa construção da personalidade. Eu vi que tem duas questões aqui no chat. Daniel está falando, amamos o Hipólito, eu acho que colocou uma carinha, mas só apareceu um quadradinho para mim, mas deve ser uma coisa bonitinha, uma coisa legal, né? Fofo, então, aí, ele é fofo. Então, ele é fofo. Foi fofo. É um roxinho com coração. Olha, viu? Gostei, tá aí. O senhor acha que é só o mineiro que come carioquinha? Paulista, se deixar também. Gente, olha a minha justa causa chegando aí, hein? Não, tá bom, vamos lá. Vamos falar da cultura, da geografia e do tempo. Vamos lá então. Senão daqui a pouco sai família aqui. Não é? Esse papo tá meio doido aí. Bom, aí nessa parte do texto que eu não quis colocar no PowerPoint, porque eu acho que não tinha muito sentido falar das diversas definições de personalidade que aí o Enio Brito colocou aqui pra gente. Ele vai pegar uma parte do texto agora e vai falar diversas definições de diversos autores diferentes. Acho que tem deve ter umas 10 definições diferentes assim de personalidade. Mas, basicamente, o que ele vai querer falar com isso? Eu já pulei essa parte toda, mas vale a pena depois a gente dar uma lida. Mas o que ele fala nessas definições, o que ele coloca nesse sentido é fazer uma tipologia da personalidade. O que se pretende, né, é ajudar a conhecer e compreender as pessoas com base em certos padrões grupais, a partir dos quais se organiza a singularidade de cada uma dessas pessoas. Então, quer dizer, quando a gente começa a pensar em personalidade, entender a personalidade, entender uma tipologia da personalidade, a gente aí está partindo para um viés mais genérico, que a personalidade até não gosta muito de partir, de certa forma, né? Mas acaba que é necessário. Só que isso não é para classificar ou para rotular o indivíduo, senão ia perder o sentido do que é a personalidade. Na verdade, é para tentar conhecer e compreender com base em certos padrões. Então, assim, achei que ele foi muito delicado quando ele colocou, inclusive, essa noção aqui. Achei muito válida também. E aí ele fala que o uso de uma tipologia eficaz vai ajudar, ele volta, né, no processo do formador, a se tornar mais humano em sua labuta e até com ele mesmo. Ele vê que o próprio formador, entendendo melhor esse processo de personalidade, ele passa a ser mais tolerante e essa tolerância ela acaba de ser também com ele mesmo como indivíduo. O bom uso, então, de uma tipologia vai aumentar as chances, né, de ajudar o outro como esse indivíduo precisa ser ajudado, compreendendo ele individualmente e não segundo padrões estereotipados e impessoais, e não colocar esse indivíduo em determinado tipo e a partir disso pronto, acabou. Né? Uma tipologia eficaz, então, ela vai facilitar
a compreensão desse formando, seu jeito de ser, sua experiência, vai facilitar compreender como esse formando se relaciona consigo mesmo, com os outros e com o meio. Então, você vai poder selecionar e desenvolver melhor a formação, no caso aqui do texto, especificamente desse novo sacerdote, né? E apressar compreensão de virtudes, das faltas que esse indivíduo tem e das necessidades que ele precisa trabalhar ainda para conseguir exercer essa função aí, no caso, é a função, né, do pastor ali, né, do presbítero, né, que é o ponto forte aqui do texto. Né? A tipologia, então, ela vai visar principalmente orientar esse formador, como se portar e como lidar com esse formando. Não tem a finalidade de enquadrar o formando para propor mudanças a partir de um esquema. Falar assim, não, você é do tipo tal, então você precisa de tal coisa. Não. Olha, como é que é isso para você? Como é que é isso? De acordo com o que a gente está vendo, então é necessário, talvez, a gente parar para pensar em outros aspectos importantes também na sua formação. Vamos ver isso? Vamos identificar? Então, não enquadramento, mas sim possibilidade de formação. Né? A tipologia, então, vai ajudar a encontrar melhor a singularidade desse indivíduo no meio genérico. Né? Não tem nenhum tipo puro. Todas as pessoas elas têm influência e elas se influenciam mutuamente nos diversos locais que elas estão. Né? Até aqui, estamos juntos aqui? Estamos bacana? Acho que sim. Estamos juntos com uma distância segura depois da história do Karaoke. Tá bom, beleza. Vamos lá. Lado a lado, né? Melhor, lado a lado é melhor. Ok? Para fechar, então, esse texto, né? Uma coisa que eu achei muito bacana que o Enio resgatou também foi o cuidado e a importância desses estudos da tipologia. Em muitos momentos, esse estudo de tipologia ele foi muito mal utilizado. Esse estudo da personalidade ele serviu de uma maneira muito ruim. Né? Não existe uma tipologia melhor. A tipologia ela não é um fim, ela é um meio para poder entender melhor a singularidade dos indivíduos. Né? E ele lembrou diversos momentos na história da medicina, na história da psiquiatria e na história da psicologia. O que ele lembrou nesse momento? Quando essas três ciências, por exemplo, eram utilizadas, né, para ir contra muitos valores humanos. Né? Aí a gente pensa aqui, por exemplo, né, Guerra de 45, os estudos aí feitos pelos alemães, a gente pensa nas torturas desenvolvidas aí nos hospitais de Barbacena, e a gente lembra todo um passado negro aí das questões da tipologia, até mesmo de colocar indivíduos como potencialmente perigosos por tipo físico, por tamanho de crânio e tantas outras coisas. Então a tipologia, ela já foi muito mal utilizada. Então a gente tem que tomar cuidado e lembrar sempre desses estudos para que isso não se repita. Hoje, temos critérios muito mais confiáveis e úteis para essa ciência, para fazer uma tipologia, e de qualquer modo, né, de todo modo, qualquer que seja a tipologia eleita que o indivíduo for utilizar para poder acessar a individualidade do outro indivíduo, né, o que mais importa é que o formador possa conhecer e utilizar para facilitar a tarefa de promotor do crescimento para os próprios formandos. Então, a contribuição da psicologia, nesse sentido, para o formador, vai ser ampliar o horizonte dele, para ele poder conhecer melhor os formandos e potencializar a formação desses indivíduos, e para o formando, que ele possa se aceitar melhor e se entender melhor como indivíduo para exercer realmente, ou até não, até desistir daquela formação, se esse for o desejo dele. Beleza? É isso. Esse foi Acho que eu viajei um pouco nessa questão da tipologia aí, Samuel. Da tipologia? Vamos voltar nela. Eu acho entendi o que é essa tipologia. Vamos voltar aqui. Vamos lá. Voltando aqui, então. No último só ou você quer que volte um pouquinho antes, querido? No penúltimo. No penúltimo. Vamos lá, então. Penúltimo aqui. Ok.
A tipologia, Não, né? antes desse. Ah, tá, o antepenúltimo, então. Esse aqui. Esse. Beleza. O que é uma tipologia? É quando a gente entende diversos tipos, né? E a gente classifica isso. Só que o que aconteceu? Em muitos momentos, essa tipologia ela era utilizada para generalizar as pessoas e enquadrar elas em determinados locais e critérios. O que a gente está falando agora de tipologia? A tipologia ela serve para a gente poder identificar questões no geral, mas a partir dessas questões gerais, chegar na singularidade do indivíduo. É um outro movimento que a gente tem feito. E a gente vê que a gente entender essa tipologia, do que se espera do indivíduo em formação, a gente consegue acessar melhor o que esse indivíduo é individualmente e a partir dessa individualização, a gente poder identificar os desejos e os pontos, né, de maior crescimento ou de maior contato que são necessários para serem melhor trabalhados por exercício dessa função, no caso aqui dos presbíteros. Clareou um pouco? Não. Não? Volta no 16, só um detalhe lá. Deixa eu ver se foi no 16 que eu perdi. Beleza. Não, Aqui foi no outro. Né? Ele nem falou de tipologia, não é o outro mesmo. Esse É o aqui 17. mesmo, É. 17. Eu não entendi Beleza. o que é. Tipologia seria uma classificação genérica de determinadas atitudes de indivíduos. Só que aqui ele está falando que é legal a gente pensar na tipologia, mas desde que essa tipologia não limite esses indivíduos a generalizações e colocar indivíduos dentro de caixinhas. Uma forma de classificar os sujeitos, então. Sim, uma forma de classificação de personalidade. Samuel, aquele eneagrama que classifica de 1 a 9, sabe? É tipo assim? Sim, de certa forma, sim. O eneagrama seria uma tipologia. Seria uma tipologia. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, num teste, fala assim, como você se vê? Ansioso, muito ansioso, pouco ansioso? Isso aí também é uma classificação tipológica. E falar, você tem uma personalidade mais ansiosa, você tem uma personalidade mais organizadora, ou mais competitiva, ou mais agressiva, ou mais condescendente. Tudo isso é uma série de fatores que vão classificar em tipologias esses indivíduos. O problema é quando a gente utiliza isso para generalizar o sujeito. Agora, quando a gente entende... Não é para taxar ele também, né? Não é para estigmatizar, não é para rotular a pessoa. A ideia é que, a partir de você entender um pouco isso, você possa focar melhor nas individualidades dele e trabalhar aquilo que é necessário para o exercício daquela função. Agora eu entendi. Não classificatória, mas sim compreensiva e, a partir da compreensão, uma melhoria de processo para ter uma orientação. Para dar uma orientação, uma formação eficaz. Bacana? Agora eu entendi, agora tá bacana. Ah, não, beleza. Bom, acabou de chegar um recado aqui para mim, temos mais 10 minutinhos, mas depois a gente abre outra sala para a gente discutir esses temas todos, essas questões todas que a gente precisa realmente estar continuando, dando continuidade à nossa discussão. Vocês querem que passe agora o 18 e 19 de novo? Ou não? A gente já fecha e já abre para discussão? Não pode fechar. Para mim, né? Para mim já tá claro, eu entendi. Tranquilo, então? Então tá, deixa eu parar esse compartilhamento. Ok. Não, aqui você tinha até colocado no chat, agora que eu vi. Aí você não deu ideia. Eu não vi, desculpa. É porque quando eu tô com essa tela aberta, o chat não aparece. Aí só quando ele aparece em cima que eu vejo, mas às vezes eu tô viajando aqui e não vi, meu amigo. Porque eu já vou salvar aqui a aula anterior, que ela acabou de baixar. Então já vou salvar ela aqui para a gente não ter perigo de perder, para depois eu postar isso para vocês agora. Novo pasta.
Aula 5.1. Dia 24. Ué, que estranho. Não entendi. Era para ter entrado aqui. Estranho, né? Deixa eu ver aqui de novo, peraí. Perdeu tudo? Tô com medo de ter perdido a primeira gravação, mas eu acho que não perdi não. Aqui, ó, meetings. Eu acho que não perdi não. Gravado. Ué. Gente do céu. Ah, não, eu acho que é esse aqui. Depois esse aqui mesmo. Não, não perdi. Ainda bem que não perdi. Tá aqui, já tá tudo ok, vai dar para salvar direitinho aí. Não vão perder não. Beleza. Fiquei assustado aqui, achei que eu ia perder a aula de vocês, mas não perdeu não. A segunda ainda tá gravando, então tá tudo certinho. Bem, vamos abrir então nesse momentozinho aqui que a gente tem. Dúvidas, questionamentos aí, discussões, a gente pode conversar um pouco aí. Quem conseguiu fazer uma leitura prévia desse texto antes da aula? Dá uma manifestada aí, deixa eu ver. Eu não. Eu não. Quem não? Me fala, eu não vi. Eu, a Raquel. Raquel, não deu, né? É normal, tem vezes que não dá mesmo. A Aline também não. Mas é porque às vezes não dá, né? Às vezes a gente está com outras questões que não dá. Mas agora, se vocês puderem depois, né, façam as leituras. É um texto muito interessante, é um texto que está muito bem construído também, né? Um texto bem legal, assim. E eu acho que sai um pouco do comum dos textos, né? Eu particularmente sou suspeito para falar. Eu gosto muito dos textos que envolvem também alguns processos da religiosidade, né? Então acaba que particularmente eu gosto muito. Eu acho bem bacana mesmo, bem divertido trabalhar aí esses textos. Espero que vocês gostem também. Ninguém então conseguiu fazer uma leitura prévia? Acho que não, né? Eu também não. Não. Mas assim, eu descobri que você estava falando de um texto no meio da aula. Não entendi. Eu descobri que você estava fazendo referência a um texto que você tinha mandado no meio da aula, na verdade. Hoje, do T6? Que loucura! Sim. O nível de tão perdido que eu tô. Mas deu para entender. Ah, não. Beleza, então. Na verdade, é isso. A minha ideia é sempre tentar trabalhar um texto por encontro, porque aí a gente consegue ficar um tempo bom no texto, né? O texto ele tem um grau elevado assim de informações. Você vê assim que só para fazer a exposição a gente praticamente gasta 2 aulas, né? Só para exposição, é muito grande, né? O volume. E acaba que a gente reserva também um tempo para discutir, para comentar, para entender o que isso tem a ver com essa danada dessa personalidade, né? E como que isso pode estar desenvolvendo aí para a gente. Ficou assim alguma dúvida, algum questionamento, talvez, alguma parte que talvez não tenha ficado tão clara, que vocês acham que é importante voltar, de repente, ou de repente um comentário também em relação ao que foi exposto, um sentido nisso, tá? Talvez para a disciplina, se tem contemplado as expectativas de vocês em relação às teorias da personalidade, né? Que vocês tiveram já a teoria da personalidade 1, né? E agora vocês estão na 2, que ela é específica aí para a questão fenomenológica existencial humanista. Tem uma diferença grande, né? Que acaba que na primeira acredito que vocês devem ter feito ela de maneira mais geral, visto várias linhas de pensamento,
E aqui a gente só o primeiro texto que a gente viu mais geral. Depois a gente já foi funilando mesmo para as questões mais existenciais, né? A gente deu uma pequena revisada ali e agora a gente, do texto passado para esse, a gente já entrou propriamente nos textos da personalidade, né? Os textos propriamente ditos. Como é que está sendo aí para vocês isso, agora? O pessoal tá tímido. Não é? Vocês acham que os PowerPoints têm ajudado assim no processo de compreensão? Que Eu acho. eu tenho feito os PowerPoints para isso. Eu acho que acaba que, de certa forma, ele Ajuda, com certeza ajuda bastante. Ajuda muito. fica mais visual, né? Um pouco. Porque às vezes Tá também bom pra gente anotar esse também. tem uma leitura densa, né? E aí o slide ajuda. Não, beleza. Eu vou enviar para vocês agora também. Assim que fechar aqui, eu já mando o PowerPoint nos grupos, no grupo aqui geral, né? Que aí vocês ficam com esse material também para organizar aí no computador de vocês, né? Como vocês preferem aí para estudar, né? Eu deixo organizadinho aqui. Eu só não mando antes porque acaba que eu construo muito perto do dia mesmo, porque quando eu vou tendo tempo eu vou fazendo. Aí às vezes eu faço esse, por exemplo, eu terminei hoje de manhã, né? Eu não tinha e revisei ele à tarde. Por isso que eu mando mais na hora mesmo. Quando eu tenho ele já disponível, que eu já fiz, aí é mais tranquilo, mas normalmente eu gosto de dar uma revisada antes, aí acaba que eu mando na aula mesmo. Até vi umas duas partes aqui que eu tenho que ajeitar, que ficou uma sem o espaço e outra com o título irregular ali, que eu já estava no desenvolvimento, ficou introdução, aí eu tenho que alterar depois, antes de mandar para vocês, mas eu altero isso aqui rapidinho e... Eu assisti, foi o filme lá do show do Truman. Bacana! Bem legal o filme. Eu já tinha assistido ele, na verdade, né? Só pra dormir. Aí peguei pra assistir ele de novo. Pô, e Dá até uma outra visão. você conseguiu relacionar com a aula que a gente conversou e tal? A aula anterior, você fala? É, Mas deixa eu até voltar na aula anterior aqui, porque só Jesus, vamos ver. Não tem nada anotado. tem não? Quando eu assisti esse filme, a intenção... Só um minutinho. Quando eu vi esse filme na primeira vez, a intenção era que, para a gente observar, né, até aquele livro da Interdisciplinar, que é a questão do ego e da essência, né? O tanto que a gente é distraído, né? Que a gente não presta atenção, que depois, olha para você ver, as coisas aconteciam sempre, né? Demorou 30 anos, assim, para observar, né? Que era tudo montado, né?